Estamos aqui com mais um programa do ciclo de entrevistas, 20 minutos com filosofia. Hoje vamos falar sobre a arte sagrada da Índia. E ninguém melhor para nos explicar sobre esse assunto como a professora Françoise Tersoy. Boa tarde, professora. Boa tarde. Então nós temos aqui algumas perguntas. Em que consiste a arte sagrada na Índia? Bem, antes de mais nada, muito boa tarde. É com muito prazer que irei falar um pouco sobre a Índia, sendo um tema muito vasto, um tema que requer, antes de diretamente responder à sua pergunta, uma pequena introdução. Quando falamos da Índia, pois a Índia constitui uma civilização multifacéticas, multiculturais, multirreligiosos e que tenha um modo de se expressar bastante homogéneo no mesmo tempo. Mas é bom explicar o seguinte: na nossa visão ocidental, que difere muito do pensamento oriental, temos alguma dificuldade, por vezes, a entender aquilo que é esta filosofia que aparentemente parece se dedicar mais a renunciar às felicidades da vida e a procurar libertar-se deste mundo. Para nós, ocidentais, é muito difícil aceitar este modo de pensar, na medida onde o Ocidente está muito centrado na construção do mundo, no devires. O Ocidente se projeta sempre para a frente. E quando estudamos o pensamento oriental, constatamos que na Índia o propósito da vida não é acrescentar mais e mais à própria vida, mas se procurar retirar da própria vida aquilo que pode constituir as suas essências. Eu diria que são dois movimentos. O nosso movimento no Ocidente é um movimento para a frente e o movimento para o Oriente é um movimento para trás. Que não tenha uma limitação de tempo. Curiosamente, a noção de tempo que é magistral, enquanto tudo aquilo que consta como os grandes manventaras, que são os grandes ciclos de manifestação, ou os ciclos que tentam fazer que o Deus da criação, Brahma, pode se manifestar no mundo, como pode também se retirar, fazendo que o universo, ora, pode se manifestar, ora, pode se reintegrar na sua mesma essência. É realmente algo de diferente e que, para nós, quando entramos pela primeira vez com o pensamento oriental, custa-nos bastante a aceitar. Há um outro elemento, ao meu ver, curioso, que tem a ver com as várias expressões também artísticas que vão surgir na Índia. A Índia, quando eu dizia que é multicultural, multifacéticas, pois vai se revelar através de vários períodos. Essas períodos vão desde os primórdios, que estão relacionados com os Vedas, a Índia védicas. E isso nos faz recuar, em termos de cronologia, por volta do 3º milénio, pelo menos, antes de Jesus Cristo. Depois surge o brahmanismo, depois haverá o hinduísmo, propriamente dito, que é um outro período, enfim, onde as várias escolas de pensamento vão expressar-se
mais dentro de uma necessidade de se aproximar da realidade, que exclusivamente quereres alcançar uma verdade absoluta. Depois surgirá o budismo, o islamismo, os janeísmos, o cristianismo, ou seja, quando visitamos a Índia, entramos forçosamente em contacto com esses múltiplos caminhos, que são caminhos de realização, eu direi espirituais, sim, e que têm um vertente muito próprio. Por exemplo, se nós entramos num templo hindu, vamos ver que o templo hindu é um lugar de retiro, é um lugar centrado sobre uma cela, que é um lugar obscuro, onde unicamente permanece acesa o fogo. É muito diferente de entrar, por exemplo, numa mesquita, ou mesmo num mausoléu, de influências já islâmicas. A mesquita foi criada para reunir a comunidade humana, ombros a ombro, numa oração partilhada por todos. Por exemplo, no templo hindu, o templo hindu não é um lugar de reunião, é um lugar onde ocorrem mistérios e onde o devoto inclina-se, realiza suas ofrendas e procura comunicar na intimidade e na exclusividade com esses mistérios que residem no coração do santuário. Isso é também importante o ver, porque tem a ver com a noção do sagrado, e vamos ver que a arte na Índia está muito vinculado a esse sentimento mistérico, místico, já que, enquanto que, por exemplo, no islamismo predomina mais a noção do profetismo, que é uma forma de invocação, de tentar convocar a comunidade para a prática religiosa. O misticismo da Índia é um processo que requer intimidade, eu direi quase uma forma também de exclusividade. E isso difere bastante no seu modo de se expressar. Em relação à sua pergunta, quando falamos da arte, pois evidentemente a arte tem muitos rostos. E no caso da Índia é mais que evidente. E constitui uma pluralidade de expressão riquíssima que vai também criar essa riqueza de estilos que podemos, por exemplo, dentro da área mais do hinduísmo, pela a sua sensualidade, é uma arte até mesmo para nós ocidentais, quando nos confrontamos com este lado, por exemplo, da arte amorosa da Índia, o erótico, e podemos ficar eventualmente bastante chocados. Há um estudioso que resumiu muito bem estas ideias, que ele dizia que no Ocidente, para nós, o Deus é amor. Na Índia, o Deus faz amor. Quer dizer, é curioso, porque de facto o conceito do amor, na sua forma mais expressivas, eu direi mesmo por vezes de tal modo presente e franca no seu modo, não é, de nos apresentar, por exemplo, a potência criativa através do linga, que é um falo
e que simboliza a potência de Deus no mundo, que fecunda o Yoni, que é representado como o receptáculo da deusa mãe, que é fecundada por esse poder celestial. E então, enquanto que na Índia é corrente nos cruzar com representação, ora nos templos, nas próprias cenas eróticas, que eventualmente pode representar o Deus abraçada a sua potência, que é chamada Sakti, potência feminina, francamente, sobretudo para nós ocidentais, algo que pode, enfim, nos chocar. Mas, quando eu me referi que a arte, no estilo mais hinduísta, é realmente cheia de graça, é muito sensual, utiliza a linguagem do corpo para presenciar os mistérios da presença de Deus em toda parte. Isso é uma forma de omnipresenças que não tem limite, que proporciona todos os caminhos possíveis. Há muitos textos sagrados da Índia que se referem que, de facto, a necessidade que, por vezes, nós, ocidentais, buscamos uma forma de racionalização da divindade, uma forma antropomórfica, não é? De representação, não existe propriamente na Índia. Ou seja, na Índia vamos encontrar Deus em toda a parte. Pode estar representado através de uma cavidade, através do linga, do yoni, de uma gruta, de uma árvore, de uma montanha, de um rio. Ou seja, não há limitação para que ele possa ser venerado. E isso traga a vivência do mistério, chamaremos da criação, uma vivência ritual que perdura e que é omnipresente no dia a dia da comunidade hindu. Em relação a essa noção do sagrado, pois o que é o sagrado? O sagrado é aquilo que permite consagrar as essências que é omnipresentes e que se revela através da dimensão do mundo sensível. A arte em si significa, da sua etimologia latina, artis, saber fazer, significa também que ele vai utilizar a matéria do mundo para poder expressar desde o mundo sensível, ou seja, poderemos chamar isso quase como revelar a natureza desse mistério através da matéria, através das substâncias que é presenciada por todos os elementos da natureza. Interessante. Como o sagrado tem sempre como motivo elevar a alma das pessoas, então, como pode a arte sagrada despertar a alma para a verdade, como é preconizado pelos indianos? Como pode a arte despertar a alma? Sim. Pronto. Um dos aspectos é a sua expressão multifacéticos de amplo espectro. A Índia é politeísta, o que significa que não monopoliza uma direção. Todas as direções são possíveis, todos os caminhos estão abertos. E isso também faz que, quando nos referimos, por exemplo, ao artista, não existe um conceito de artista como nós o conhecemos no Ocidente. Para nós, no Ocidente, o artista é aquele que, através da arte, procura expressar
à luz do seu talento, procurando, através disso, evidentemente, o reconhecimento, a fama, o prestígio. No Oriente, costuma-se associar isso à tendência de fazer prevalecer a presença do ego sobre aquilo que está para lá, desta dimensão mais pessoalista. Certo? Então, em relação àquele que podemos considerar um artifício, eu penso que a palavra é mais correta, é aquele que se põe ao serviço da voz e do pensamento daqueles que são portadores de saber, que na Índia são chamados os videntes, os rishi, os grandes mestres, os chamaremos mestres de sabedorias. Entre outras, a palavra vidente tem a ver com o seguinte: diz que o homem mais naturalmente acredita, se alguém lhe dizer eu vi aquilo, uma outra pessoa dizer, por exemplo, eu compreendi aquilo, nós logo vamos dar mais credibilidade àquele que viu que àquele que acreditou. Então, essa ideia do vidente é aquele que tem a visão. Mas essa visão não é qualquer visão, evidentemente. É uma visão escalonada que faz a referência a um princípio importantíssimo na Índia, que é o conceito da Maya. Ou seja, Maya significa que o mundo é ilusão, é uma grande ilusão, feita de vários patamares, é um pouco como uma escada, tem vários degraus. Podemos falar de 7 degraus, talvez mais, mas que esta Maya é também traduzida pelo próprio esforço da consciência humana de ter acesso à realidade. E podemos dizer que a Maya produz vários estados de consciência, várias etapas que permitem que a consciência vai depurando dessa ilusão, das várias ilusões que constituem as máscaras da realidade. Então, esse artifício vai procurar ser a mão que opera seguindo a voz e o pensamento daqueles grandes mestres que vão transmitir um conjunto de códigos, de princípios sobre o qual a arte tem que se restringir. Poderemos pensar, mas como é que é possível poder-se trabalhar com um sistema estereotipado, cheio de regras, cheio de princípios, quando, no fundo, necessitamos de nos libertar de tudo aquilo que aparentemente pode constituir uma limitação. Exatamente neste sentido, é entendida que a técnica serve como uma habilidade que a substância deve adquirir para se prestar dócil ao trabalho do pensamento. E aquela que se dedica à arte na Índia, em geral, não é conhecida pessoalmente. É por isso que o seu trabalho é um trabalho anónimo que está posto ao serviço de uma obra muito mais ampla, que é de poder participar a esse processo de ir ao encontro. É uma verdade que, evidentemente, tenha os seus caminhos de acesso. Teríamos, então, o tempo está curto, teríamos mais algumas perguntas, mas... Estendi-me um pouco nessa pergunta. Não, porque
eu queria estávamos falando sobre o artista, então sim. A pergunta seria que o artista, ele visualiza a obra dentro de si, sim. E no caso da Índia, a obra seriam símbolos, por exemplo, símbolos esotéricos que ele expressa, podia-se dizer isso? Sim, a arte é um dos aspectos do yoga. Da mesma forma que eu falei da Maya, essa grande ilusão, o yoga é a ciência suprema na Índia. E através do yoga, na sua múltiplas expressão, já que no Ocidente a noção do yoga é muito mais restrita. O yoga tanto pode ser o caminho da ação, tanto pode ser também o caminho do conhecimento, o caminho da devoção e o caminho da entrega e do serviço. Na verdade, o artista deve escalonar essas etapas, pondo-se ao serviço através da sua capacidade de participar nessa grande obra de recriação do mundo, porque no fundo ele acaba por ser um instrumento dessa recriação. Através do conhecimento, já que o conhecimento traga também essa abertura para o amor, para a tolerância, para a aceitação de tudo aquilo que pode eventualmente ser oposto ou diferente de si próprios. E finalmente poder chegar ao culmine da sua busca sendo participativa da obra da criação. E isso é o grande jogo da vida. Na Índia se traduz isso por Hila. Hila diz que Deus joga com a vida. E eu penso que nós, na nossa forma muito ocidental de dramatizar a vida, de trazer essa imagem do sofrimento como cargas, nos tira aquela goza que na própria arte da Índia encontramos sempre presente, seja ele na sua expressão como momento de criação, momento de dissolução, tudo é um jogo. É a grande Maya que joga conosco. Então, gostaria pelo menos de trazer algumas imagens que possam expressar essas ideias, já que não falta exemplos que pode trazer a imagem destas artes que tente transcendê-las o momento presente, num tempo sem tempo. E não sei se tinha mais alguma pergunta que eu posso fazer, são de breve. Muito interessante, esclarecedor. Muito obrigado, Françoise. Obrigado a todos por participarem do nosso programa e até a próxima vez.